Estamos prontos para a palavra do Senhor? Are we ready for the Word of God? Amém? Coração aberto? Is our heart open? Amém? Estamos a aprender sobre sabedoria. We're learning about wisdom. Vocês querem ser mais sábios? Do you want to be more wise? Alguns de vocês estão a perguntar, mas que coisas todas são essas que o pastor tem ali na Some mão? of you might be asking, what is all that stuff that Se pastor alguém has with him? adormecer durante... Não, estou a brincar. If someone is sleeping, A gente já vai explicar I'm o joking, que I'm é isto. joking. I'll explain very soon. Se porventura você já chegou de férias, espero que tenha tido um bom If tempo. you have joined us back from your vacation, we hope you had a nice time. Se ainda vai de férias, graças a If you're going to Deus. go on vacation, praise Nicole, be to God. estás quase? Yep. Estás quase? Traz um bocadinho depois do Mar dos Açores para nós. Okay, I'll bring some ocean water with me. Obrigado. E se porventura você não vai ter férias, And if you're not going on vacation this year, que o Senhor o conforte. may the Lord comfort you. As minhas condolências para si. My condolences to you. Mas há anos assim é que não dá para ter férias. There are years that we can't go on holiday, Mas não fique triste por causa disso, but tá don't bem? be sad, okay? Vamos à palavra do Senhor. Let's go to the Word of God. Queremos ser mais sábios? Do we want to be wise? Firmeza na sabedoria é o tema que nós temos vindo a aprender. So firmness or steadfastness in wisdom is what we've been learning. E o texto base que nós temos vindo a ler está em Provérbios 2, versículo 1. And our foundation text is in Proverbs 2:1. E vamos ler o que está escrito. Let's read what's written. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, My son, if you receive my words and treasure up my commandments with you, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. making your ear attentive to wisdom and inclining your heart to understanding. Se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Yes, if you call out for insight and raise your voice for understanding. Se como prata a buscares, como a tesouros escondidos a procurares, If you seek it like silver and stretch for it as for hidden treasures, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Porque o Senhor dá a sabedoria. For the Lord gives wisdom. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. From his mouth come knowledge and understanding. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. He stores up sound wisdom for the upright. Escudo é para os que caminham na sinceridade. He is a shield to those who walk in integrity. E nós já falámos sobre três áreas onde nós precisamos de ser sábios. And we've already spoke about 3 areas where we ought to be wise: Gestão de tempo, in our time management, exposição da vida in how we expose our e o lives, círculo íntimo. and our inner circle. Estão recordados disto? Do you remember that? Gestão de tempo. Our time management. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Falámos sobre a importância de sermos intencionais e prudentes. We talked about the importance of being intentional and prudent. Temos que aprender a dizer não. We have to learn to say no. Não aos convites que nos desviam de uma gestão de tempo saudável. No to the invitations that stray us away from healthy time management. Não às interrupções que nos querem desviar do que o Senhor quer fazer. No to the interruptions that the Lord would want to do. Falámos sobre sermos sábios na exposição da nossa vida. We talked about how to be wise and how we expose our lives. E vimos aquele texto em que os discípulos muito curiosos chegam perto de Jesus. And we saw the text where the curious disciples came to Jesus Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou por sua vontade. It is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by his own authority. Ou seja, aprendemos pelas Escrituras que existem níveis de conhecimento que estão relacionados também ao nível de autoridade. We learn through the scriptures that there are levels of understanding or knowledge that are based on levels of authority. Ou seja, Jesus disse não aos discípulos conhecerem aquilo que não lhes dizia respeito. Jesus said no to what the disciples shouldn't have known. E em dias em que toda a gente partilha de tudo o que é íntimo e pessoal com todo o mundo, And in times and days where everyone shares their intimate and private things with the world, nós precisamos de ser sábios com a exposição da nossa vida. we have to be wise in how we expose our lives. Jesus dizia, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Jesus said, do not give dogs what is holy and do not throw your pearls before pigs. Não desperdices o que é valioso
valioso com quem não sabe apreciar. lest they trample them underfoot and turn to attack you. Não desperdices o que é valioso com quem não sabe apreciar. Don't waste what is valuable with someone who doesn't know how to Então, appreciate it. Cuidado com a exposição da tua vida ao mundo. So be careful in how you expose your life to the world. E falámos também na semana que passou sobre a sabedoria do círculo íntimo. And we spoke last week about the wisdom of the inner circle. Jesus escolheu cuidadosamente com quem passava tempo e com quem compartilhava a sua vida. Jesus chose carefully whom he shared his life with and whom he spent time with. Nós precisamos ser muito cuidadosos com as pessoas que nos rodeiam. We have to be very careful with the people that surround us. E aprendemos que quando andamos com os sábios, And we learned that when we walk with the wise, seremos o quê? we will be Sábios. wise. Mas se nos fazemos acompanhar de tolos, But o que é if que seremos? we surround ourselves with fools, what will we be? Ou seja, seremos tolos também. We'll also be fools. E aprendemos com Jesus diferentes círculos, diferentes níveis de relacionamento. And with Jesus, we learn different levels of intimacy and relationship. Jesus esteve com a multidão, Jesus was with the crowds, mas dentre a multidão havia um grande número de discípulos. and in the crowds there was a number of disciples. Daquele grande número de discípulos, Jesus escolheu 12. From that large number of disciples, Jesus chose 12. Dos 12, Jesus várias vezes levou consigo, no Monte da Transfiguração e no Getsemane, por exemplo, Pedro, Tiago e João. Jesus, in moments like the Mount of Transfiguration and in Gethsemane, he chose Peter, James, and John. E depois nós temos o discípulo a quem Jesus amava, João, And then we have the disciple of whom the Lord loved was John, que permaneceu lá na cruz, that stayed with him at the cross, que assumiu responsabilidade dos cuidados de sua mãe. that took responsibility to care for his mother. Então nós não podemos dar a toda a gente da mesma maneira. So we can't give of ourselves to everyone the same way. Precisamos de ser sábios e compreender os diferentes níveis de intimidade que nós temos com quem está à nossa We have volta. to be wise and understand the different types of intimacies that exist. Agora, nesta manhã, eu gostaria de falar convosco sobre crescimento pessoal e espiritual. So this morning I'd like to talk about personal and spiritual growth. Precisamos de desenvolver sabedoria e para isso precisamos de dar atenção ao crescimento pessoal e espiritual. We need to develop, and because of that, we have to give attention to personal and spiritual growth. E deixem-me mostrar-vos alguns dos versículos bíblicos que nos ensinam isso mesmo. And let's look at some biblical verses that teach us this. Lucas 2:52, e crescia Jesus And look at Luke 2:52. And Jesus increased em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. in wisdom and in stature and in favor with God and man. Veja o exemplo do crescimento de Jesus de uma maneira integral, completa. Look at Jesus' growth in a complete way. A nível mental, com sabedoria, In a mental level with wisdom, a nível físico, na estatura, at the physical level in stature, e a nível espiritual, com a graça. and spiritually in favor. Jesus não diminuía, Jesus didn't decrease. Jesus não estagnava, Jesus wasn't stagnant, Jesus crescia. but Jesus increased. Vamos ver outro texto bíblico, 1 Let's de Pedro 2:13. Look at another Ou verse 2:1. in 1 Peter 2:1. Veja o que está escrito. Deixando, pois, toda a malícia, So put away all malice todo o engano e fingimentos e invejas e murmurações. and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Like newborn infants long for the spiritual milk, O leite racional não falsificado para que por ele vades crescendo. that by it you may grow up into salvation. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. If indeed you have tasted that the Lord is good. E vamos ver ainda outro texto. And here we have another text. Paulo aos Efésios 4:15. Paul to the Ephesians 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, Rather speaking the truth in o que é que está love. escrito? What is it written? Cresçamos We are to grow up em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. in every way into him who is the head, into Christ. Então Jesus crescia So de uma forma Jesus integral. increased, he grew. Pedro, quando escreveu, ele dizia: vocês deixem tudo o que é mau
e desejem o leite racional para crescer. When Peter was writing, he said, "Leave all the bad behind, desire and long for pure spiritual milk so that you may grow." E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu, também ele dizia: cresçam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. And the apostle Paul, when he was writing, he says we are to grow up in every way into him who is head into Christ. Queridos irmãos, queremos desenvolver na nossa sabedoria? Dear brothers and sisters, do we want to develop in our wisdom? Nós precisamos de crescer a nível pessoal e espiritual. Then we have to grow personally and spiritually. Queres ser mais sábio? Do you want to be more Tu wise? precisas de crescer a nível pessoal e a nível espiritual. You need to grow personally and spiritually. Quando falamos a nível pessoal, When we talk about personally, isto fala-nos de habilidades, capacidades, it talks about abilities and capacities, competências, conhecimento, competencies and knowledge, virtudes, inteligência, virtues and intelligence, para pegar nas capacidades que Deus nos dotou to take the abilities that the Lord has given e us desenvolver, multiplicar. and to develop them, to multiply. Deus criou-nos com essa capacidade. God has created us with this capacity. Vocês ouviram? Did you hear me? Todos nós fomos dotados de dons e capacidades naturais. We all were given natural talents and abilities. Deus espera que tu e eu God expects that you and I possamos desenvolver e multiplicar essas capacidades que nos foram dadas. develop and multiply these abilities that were given to us. Mas o crescimento não pode ser apenas a nível pessoal, temos que crescer a nível espiritual também. But our growth can't just be personal, it also has to be spiritual as well. Ou seja, desenvolvermos na fé, So to develop in our faith, desenvolvermos mais do que no conhecimento, num caráter transformado. more than knowledge, but transformed character. O problema nos dias de hoje não é falta de conhecimento. The problem in today's days is not a lack of O knowledge. problema nos dias de hoje é as pessoas não permitirem que o conhecimento traga transformação às suas The vidas. problem is that people don't allow the knowledge to bring transformation to their lives. Precisamos de um caráter moldado e transformado segundo as Escrituras. We need a character that is molded by the scriptures No nosso relacionamento com Deus. in our relationship with God. Então, por que crescer é a pergunta. So why grow is my question. Por que crescer? Why grow? Porque segundo as Escrituras, é esse o desejo de Deus, Because o nosso desenvolvimento. According to the scriptures, this is God's desire, our development. Vejam este texto de Paulo aos Coríntios. Let's look at this text of Paul to the Corinthians. Mas todos nós, And we all, com cara descoberta, with unveiled face, refletindo como um espelho a glória do Senhor, beholding the glory of the Lord, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Irmãos, vejam o que a Bíblia diz. Look what the Bible says. Nós somos como espelhos que devem refletir a glória de Deus. It says that we are reflections of the glory of God. Estamos num processo onde é suposto cada dia sermos mais parecidos com o Senhor. Where we are in the process of being more and more like Jesus. Onde nós refletimos como um espelho a imagem do Where Senhor. we reflect like a mirror the image of the Lord. Ou seja, onde a cada dia deixamos que o nosso caráter seja moldado para sermos mais parecidos com Jesus. Where every day we allow our character to be molded more and more like Jesus. E o Senhor deseja que nesta nossa jornada da vida, And the Lord desires that in our journey of life, nos anos que Deus nos dá, in the years that the Lord gives que us, seja uma jornada de crescimento e de desenvolvimento. that it would be a journey of development and growth. E eu pergunto para a nossa reflexão: So I ask for our reflection today. estamos nós a crescer? Are we growing? Estamos nós a desenvolver Are we developing nas capacidades naturais com que Deus nos criou? in the natural capacities that the Lord has created A us nível with? espiritual, num caráter moldado, estamos nós a crescer? Spiritually, in a molded character, are we growing? É que deixa-me dizer-vos, quando fazemos esta pergunta do porquê crescer, When we ask the question of why grow, é porque a razão é simples. the reason is easy, it's Há um simple. caminho melhor, There is a better way. há um caminho mais excelente. There is a more excellent way. Nós precisamos de estar dispostos a abraçar os processos de mudança que Deus traz à nossa We vida. should be willing to embrace the processes of change that the Lord wants to bring in our lives. E há um exemplo da criação de Deus que nos dá uma imagem perfeita do que Deus espera de nós. And we see an example in God's creation of what He expects from us. Um processo que se chama metamorfose. A process called metamorphosis. Ou seja, este processo da transformação que vocês veem na imagem. This process of transformation that you see in the
image. Eu comprei uns bonequinhos e tudo para vos trazer. I even brought some little props to show you. Então nós temos uma folhinha com ovinhos, So here we have a leaf with some eggs on que it por sua vez vai dar à luz uma lagarta. that will then birth a caterpillar. Que por sua vez esta lagarta vai se transformar num casulo. And then this caterpillar will go into a cocoon. Até que sairá do casulo não uma lagarta, mas uma And then it will leave the cocoon to be not a caterpillar, but uma borboleta. a butterfly. Um processo de A transformação. process of transformation. Quando eu era miúdo, gostava de levar para casa algumas destas lagartas que nós chamávamos bichos da seda. When I was a young kid, I liked to take these caterpillars home with me. They were different kinds. Silkworms. Oh, thank you. É o nome Silkworms. deles. Lagartas da mariposa é o nome com que são conhecidas, ou moth caterpillars, something like Very that. good. Ok. Usávamos uma caixa de sapatos. So I would put it in a shoebox. Fazíamos uns furos para o ar poder circular. And I would put some holes in the box so that they would get some air. E dávamos algumas folhas da amoreira, And then we would give some berry leaves. mulberry, Excellent. para comer as lagartas. So that he would. They, Para as lagartas Yes. poderem comer, so desculpa. that the caterpillars, these silkworms, E could elas eat iam it. crescendo rapidamente. And they would grow quickly. Quando eram pequeninas eram bonitas, mas depois ficavam assim com um ar um bocado esquisito. When they were small, they were cute, but then when they got bigger, they were kind of weird. E num processo de 10 a 16 dias era tempo suficiente para colocarem centenas de ovos. And in a process of 10 to 16 days, they could have many eggs, hundreds of eggs. Depois do processo, depois da lagarta pôr os ovos, After the caterpillar laid eggs, elas fechavam-se num casulo they shut themselves into a cocoon sobre si mesmas on themselves, e transformavam-se então numa mariposa adulta mais conhecida pela borboleta. and then they would later change into a butterfly. Ou seja, este processo biológico de transformação chama-se metamorfose. So this biological process is called metamorphosis. E isto refere-se a uma mudança completa de forma, natureza ou estrutura. And this speaks of a transformation in form or stature. Ou seja, a lagarta irá dar lugar a um casulo, dentro deste casulo ocorre a transformação para uma borboleta. So the caterpillar transforms into the cocoon transforms into a butterfly. Digam comigo, Think with, or say with me, sem processo de transformação, without a process of transformation, eu não vos ouvi, I didn't hear you. sem processo de transformação, Without a process of transformation, com tradução é difícil, não é? Não há borboleta. there is no butterfly. Sem processo de transformação, Without a process of transformation, sem a lagarta without the se caterpillar, transformar num casulo, without it going into its cocoon, não há borboleta. there is no butterfly. Sem processo de transformação, sabe o que é que fica? Do you know without a transformation what it will be? A lagarta. It will remain a caterpillar. Ou seja, os processos de Deus na nossa vida The processes of God in our lives são processos de transformação are processes of transformation onde Deus deseja o nosso desenvolvimento de uma maneira tal where God desires our transformation in such a way que há uma mudança em nós na forma, na natureza e na estrutura. where there is a change in us, in our form, in our nature, and in our structure. Quando o cristão resiste aos processos de transformação, When a Christian resists the processes of transformation, como é que ele fica? how does he remain? Lagarta. A caterpillar. Quando nós não permitimos que haja uma revolução na nossa estrutura, When we na nossa forma, don't allow a change, revolution in our nature, in our stature. se nós impedirmos o trabalho de transformação de Deus na nossa vida, If we impede God's transforming work in our lives, nós nunca vamos ter asas para voar. we will never have wings to fly. E isto leva-nos ao próximo ponto. And this leads us to the next point. Quais são as consequências de não crescer? What are the consequences of not growing? Quem rejeita o crescimento, o resultado deste processo de transformação, Whoever rejects these processes of transformation fica como cristão lagarta. remains a caterpillar Christian.
seja, não vai ter asas para voar. meaning they won't have wings to fly. Não vai avançar na sua vida. They won't move forward in their lives. Tem desejos e sonhos e aspirações. They have desires and dreams and aspirations, Mas porque resiste a mudanças na sua vida, but because they resist the changes in their porque lives, escolhe não se desenvolver, não se transformar, because they choose not to develop and be transformed, nunca vai ter asas para voar. they will never have wings to fly. Vai continuar a arrastar-se pelo chão. They will always continue to drag themselves through life. Veja o que o apóstolo Paulo dizia, Coríntios 13:11. Let's see what the Apostle Paul says in 1 Corinthians 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. He said, "When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. When I became a man, I gave up childish ways." E deixem-me dizer-vos, espiritualmente falando, Spiritually speaking, quando nós não permitimos a transformação de Deus neste processo, neste estágio da vida, when we don't allow the transforming work in this stage of our life, sabe como é que nós ficamos espiritualmente falando? do you know how we are spiritually speaking? Menino. We are like children. Menino. Children. Alguém que não amadureceu. Someone who has not matured. Já o outro dizia que quem não trabalha, dá trabalho. Someone once said, "Those who do not work end up giving work Ou to seja, others." qual é o resultado da não transformação? So what is the result of not being transformed? Quais são as consequências de eu não permitir que Deus trabalhe no casulo da minha mente e do meu coração? What are the consequences of not having God work in my cocoon, in my thoughts, in my mind? Quando isso acontece na nossa vida, When nós this ficamos happens- cristão lagarta. When this happens in our life, we are like a caterpillar Christian. E isto acontece quando nós ficamos resistentes a mudanças e aos processos de transformação. And this happens when we are resisting all the works of transformation in our lives. Se eu vos perguntar em linguagem metafórica, If I were to ask you in metaphoric language, quantos de vocês desejam ir longe na vida? how many of you want to go further in life? Quantos de vocês desejam abraçar o que Deus tem para a vossa vida? How many of you want to embrace what the Lord has for Alcançar you? os sonhos de Deus? To have the dreams of the Lord? Todos nós. All of us. Todos nós queremos voar. We all want to fly. Mas, meus queridos, precisamos de nos deixar transformar neste ponto da nossa vida. But we need to be transformed at this stage of our lives. Se nós resistirmos ao trabalho de mudança e transformação que Deus quer fazer em If nós, we resist the work that the Lord wants to do in us, nós nunca vamos voar, o nosso lugar é no chão. we are never going to fly and our position will always be on the ground. Vamos rastejar-nos pela vida e pelo chão, We're always going to be dragging ourselves through life, longe das alturas por onde Deus nos queria levar. far from the heights that the Lord wants to bring us E to. deixa-me dizer-vos, vemos tanta gente a olhar à nossa volta que se arrasta na vida, And we see so many people around us that just drag themselves through life porque rejeitam os processos de transformação de Deus dentro de si. because they resist the processes of transformation that the Lord has for them. Deus deseja que ele vá de lagarta à borboleta. God desires that he goes from a caterpillar to a butterfly. Jesus, quando ele faz o convite a chegarmos a ele dizia, vinde a mim todos. Jesus, when he invites us, says, "Come to me all." Não importa a nossa condição, No Jesus matter recebe-nos a todos. Our condition, Lord accepts all of us. Mas uma vez em Cristo, segundo as Escrituras, nós devemos ser transformados de glória em glória. But once in Christ, according to the scriptures, we are to be transformed from one degree of glory E to na another. medida que nós abraçamos o que Deus tem para nós, And as we embrace what the Lord has for us, há uma transformação nas nossas vidas. there's transformation in our lives Para podermos voar e abraçar e alcançar o que Deus tem para cada um de to nós. fly and embrace and attain all that the Lord has for us. Meu querido irmão e irmã, My dear brother and sister, fomos chamados para voar. we were called to fly. Fomos chamados para abraçar o que o Senhor tem para nós. We were called to embrace what the Lord has for us. Fomos chamados para ir mais longe. We were called to go further. Mas se nós escolhermos ficar presos ao eu, ao orgulho, ao ego, But if we choose to stay imprisoned or chained to our pride and ourselves, nós vamos cortar a possibilidade de voar porque estamos a limitar a obra que Deus quer we're fazer. going to cut off the possibility of flying because we're limiting what the Lord wants to do. Deixa-me dar-vos um exemplo. Let me give you an example. Lembram-se de Pedro e da chamada de Pedro aos discípulos? Do you remember Peter and his call to A be a chamada de disciple? Jesus aos discípulos.
Jesus chegou perto de Pedro e do seu irmão Jesus drew near to Peter and his brother, e ele disse: Vinde após mim, and he said, "Come after me, e follow eu me, farei de vós pescadores de homens. and I will make you fishers of men." Pedro, espiritualmente falando, naquela altura, o que é que seria? Peter, at that time, spiritually speaking, what would he be? Uma lagarta. A caterpillar. Vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Follow me, and I will make you fishers of Jesus, men. por outras palavras, estava a dizer: Olha, Pedro, se tu deixares essas redes e me seguires, eu vou-te levar onde tu nem sequer imaginas que eu te posso levar. Jesus was saying, in other words, Peter, if you leave those nets behind, I will take you to places where you would never even have O imagined. que é que Pedro fez? What did Peter do? Pedro, deixando logo as redes, seguiu Jesus. Peter, leaving his nets, he followed Jesus. E não passou de lagarta a borboleta. And he didn't pass from caterpillar to butterfly right away. Tempo doloroso, transformação, discipulado, estar com Jesus, aprender. There was a painful period of discipleship, being with Jesus, No learning. casulo da sua mente e dos seus pensamentos houve um processo de In transformação. the cocoon of his mind and thoughts, there was a process of transformation. Mas eu pergunto, espiritualmente falando, Pedro foi usado por Deus? But I ask, was Peter used by God? Oh, yeah. Pedro foi instrumento nas mãos do Senhor? Was Peter an instrument in the hands of the Lord? Foi um instrumento de salvação para muita gente? Was he an instrument of salvation for many people? Imaginem agora quando Jesus diz: Pedro, vinde após mim, vou fazer-te pescador de homens. Imagine Jesus says to Peter, Peter, follow me. I will make you a fisher of men. Senhor, não quero. And he Não. would say, Sempre fui pescador. oh, no, Lord. Fui- I've always been a fui- fisherman. Fui pescador uma vida inteira. I've been a fisherman my Mas, whole mas life. como é que eu vou pagar as contas? How am I going to pay my bills? O que é que a família vai dizer? What will my family say? O que é que o meu pai que me ensinou esta profissão, o que é que a família vai dizer? Vão dizer que eu desprezei a profissão que eu aprendi da minha família? My father who taught me this profession, what are they going to say? That Senhor, I despise um dia, hoje não, mas um dia. what my family had taught me? No. Imagine if I said, just Jesus, one day, not today. Hoje não, mas um dia destes eu vou seguir-te, Senhor. Not today, Lord, but one day I'll follow you. O que é que seria da vida de Pedro? What would be of Peter's life? Iria ter asas para voar? Would he have wings to fly? Iria ser cristão lagarta. He'd be a caterpillar Christian. Porquê? Why? Porque não aceitou processos de transformação e mudança na sua Because vida. he wouldn't have accepted the process of transformation in his life. Quando rejeitamos o crescimento, nós perdemos as bênçãos que Deus tem preparadas para nós. And when we resist the process of transformation, we miss out on the blessings of the Lord for us. Isso quer dizer que a nossa vida nunca vai produzir a seda That que means, deveria produzir. that our life will never produce that silk that it needs to produce. Isso quer dizer que nós nunca teremos asas para voar. That means that we will never have wings to fly. Meu querido irmão e irmã, de coração vos peço, My dear brother and sister, from my heart, I ask you, não sejas cristão lagarta. don't be a caterpillar Christian. Não rejeites os desafios de Jesus sobre a tua vida. Don't resist the challenges of Jesus Não over your life. rejeites o trabalho de transformação que Jesus quer fazer em Don't ti. resist the work of transformation that the Lord Para wants que to tu do possas, in you. uma vez transformado, alcançar aquilo que o Senhor tem para a tua So that vida. once transformed, you would be able to obtain what the Lord has for you. Sem processos de mudança e transformação, Without processes of change or transformation, não há borboleta. there is no butterfly. Não há voos mais altos. There is no high flights. Mas para isso nós precisamos de aceitar a mudança de Deus na nossa natureza e na nossa forma, na nossa estrutura. But we have to accept the Lord's transformation in our form, in our nature, and in our stature. Uns anos atrás conheci um homem com 50 anos. A few years back, I met a man who was 50 years old. Eu convidei-o para vir à igreja I invited him to come to church, e ele disse-me que não podia, and he told me he wasn't able to, não tinha tempo. that he didn't have time. Ele tinha 50 anos de idade He was 50 years old, e era viciado na PlayStation. and he was addicted to his PlayStation. Não gostava de trabalhar, He didn't like to work. não tinha tempo para ninguém, He didn't have time for anyone. não cumpria as suas responsabilidades como marido, como pai, He didn't fulfill his responsibilities as a father or as a husband porque passava a vida fechado no seu quarto a jogar PlayStation. because he spent all of his time closed in his room playing his PlayStation. 50 anos de idade, 50 years old, porém menino, but still a boy.
A sociedade dos dias de hoje não está a formar pessoas maduras. Society today is not forming mature people. Está a formar gente mimada, They are creating spoiled people, onde cada um acha que pode ser o que pensa. where everyone thinks they can be whatever they think. Aquele homem pensava que podia ser um miúdo mimado com 12 anos de idade, apesar de ter 50. That man thought he could be a spoiled 12-year-old even though he was 50 years Tinha old. idade para ter juízo, He was old enough to be wise, porém era um menino, yet he was a child por causa das suas escolhas. because of his choices. Lembro-me de alguém, há muitos anos atrás, I remember someone many years uma ago, pessoa que ia à igreja. someone who went to church. Não falhava um culto. They wouldn't miss a Sunday. Mas deixa-me dizer-vos, esta era uma pessoa tão complicada, But tão this- complicada, Person was so complicated, sempre pronta para uma discussão, always ready for a fight, sempre pronta para mandar os outros abaixo, always ready to put someone down, sempre pronta para mandar uma boca aqui ou acolá. always ready to say something here and there. Metia-se na vida dos outros, They would get involved with people's discutia lives. com todos, They would argue with tinha, others. tinha invejas, They ciúmes. were jealous. Ou seja, alguém que ia à igreja, And this is someone who went to church, mas não passava de uma but lagarta. they were always a caterpillar. Porquê? Why? Porque sempre resistiu aos processos de transformação de Deus na sua vida. Because they always resisted the processes of transformation Ou seja, from estava God. no lugar certo, They were in the right place, ouvir a palavra certa, hearing the right word, mas nunca deu passos rumo à maturidade. but they never took steps to maturity. Irmãos, e deixa-me dizer-vos, Let me tell you, nós precisamos de ter muito cuidado we have to be very careful com a nossa teimosia, with our stubbornness, com o nosso orgulho, with our pride, com o nosso ego. with our ego. Eu é que sei, I know. é a minha maneira. It's my way. Cuidado, Be careful, porque tu estás a impedir aquilo que Deus quer fazer na tua vida. because you're impeding what God wants to do in your life. E espiritualmente falando, tu vais te arrastar pelo chão. And spiritually, you're going to be dragging yourself through É life. como Pedro dizer a Jesus, Senhor, hoje não, mas um dia. It's like Peter saying, not today, Lord, but one day. Senhor, eu vou seguir-te na obra que tu queres fazer, mas não hoje. Tenho aqui redes para lavar ainda, tenho trabalho para I will fazer. follow you and do your work one day, but I have things to do, I have nets to clean, not today. Cuidado, queridos. Be careful, my Há dears. consequências de não crescer. There are consequences of not Há growing. consequências de não abraçarmos este processo de Deus nas nossas vidas. There are consequences of not embracing the processes of God in our lives. Mas tenho boas notícias para vocês. But I have good news for you. Quando nós buscamos o crescimento, When we seek growth, quando nós buscamos o desenvolvimento da nossa vida espiritual, when we seek the development of our spiritual life, há bênção, there is blessing, há graça. there is grace. Deus quer levar-te a novos estágios na tua vida. God wants to take you to new stages in your life. Deus quer levar-te a voares, a novos voos, a novas alturas, a abraçares o que o Senhor tem para He ti. wants to take you to new places, new heights, so that you would embrace what the Lord has for you. Por isso, não tenhas medo dos processos de mudança que o Senhor So faz. don't be afraid of processes of change. Porque essas transformações que muitas vezes Deus quer fazer em nós Because many times the transformations that the Lord wants to do in us são sinais de que algo bom Deus está e vai fazer na nossa vida. are things that the Lord wants to do well in our O lives. Senhor quer te levar a voos mais altos. The Lord wants to take you to higher O Senhor quer heights, te levar a outros caminhos. to higher places. Mas para isso precisamos de aceitar este processo da metamorfose, But we have to accept the process of metamorphosis para podermos voar para outro nível. to fly to the next level. Irmãos, eu às vezes ponho-me a pensar, uma lagarta fechar-se em si mesmo dentro de um casulo, Sometimes I think to myself, how can a caterpillar close itself off in a cocoon? este processo de transformação onde mais tarde umas asas vão crescer, deve ser doloroso. I ask myself, where this caterpillar is in its cocoon to grow wings, that must be painful. Assim como na nossa vida. Just like our life. Há processos de Deus na nossa vida que são complicados, são difíceis, There are processes in our life that are complicated and difficult, mas são necessários but they are necessary para nos levar a um novo estágio. to take us to the next stage. Irmão, e eu tenho uma pergunta para ti, I have a question for you. não acusatória, It's not mas accusatory. para nós pensarmos. It's just for us to think about. Neste estágio In this stage de transformação, of transformation, onde é que tu estás? where are you?
Tu já nasceste, por isso não estás na folha, não és um ovinho. You've already been born. You're not a little egg on the leaf. Estamos nós a permitir que os processos de transformação de Deus na nossa vida? Are we allowing God's transformations in our life? Ou há áreas onde Deus não pode tocar? Or are there areas where God can't touch? Muitas vezes nós temos a tendência de arranjar desculpas e justificações para o nosso não crescimento. Many times we find excuses and reasons for not growing. Eu não estou a crescer porque a vida tem sido injusta para comigo. Oh, I haven't been growing because life was just too unjust to me. Eu não tenho um ambiente apropriado. I don't have the appropriate Minha environment. vida é muito busy com família, com mulher, com filhos, com trabalho para fazer. My life is just way too busy with my kids, with my spouse. I have too many things Se eu to do. pudesse ir para um convento fechado e passar a vida a ler e orar, aí é que eu ia crescer. Only if I could be in a convent closed off and read and pray, then there I would grow. Ou seja, muita gente sempre procura justificações para a sua não transformação. Many people always find excuses or justifications for their lack of growth. Eu nunca tive o estímulo apropriado. Oh, I never had the correct Há encouragement. gente que na sua vida espiritual está sempre à espera do empurrão de alguém que esteja perto de si. There Então, anda lá. People in their spiritual journey that are always waiting for someone to give them a push along. E se ninguém lhes dá esse empurrão, então, ainda ninguém me encorajou. And if no one was there to give them that little push, they would say, "Oh, no one was there to encourage me." Outros dizem, passei por muitos traumas na vida. Others say, "I just had too many traumas Houve in my muitas life. pessoas injustas para comigo, por isso é que a minha vida está neste estado. There were too many unjust people to me, and that's why my life is this way." Irmãos, eu não quero que ninguém sinta aqui que eu estou a desvalorizar as tuas feridas ou as tuas dores. And I don't want anyone to feel that I'm not valuing your difficulties and your problems. Se todos nós pegássemos neste microfone, um após um, após um, após um, But if we all grab this mic one after another, todos temos feridas na vida. we all have wounds in our Todos lives. temos mágoas na vida. We all have hurts. Todos temos situações que nos feriram, que nos magoaram, que deixaram a nossa vida muitas vezes a sentirmos-nos um farrapo. We all have areas in our life, situations where we felt that we were like a rag. Ou seja, eu não quero desvalorizar a dor de ninguém, I don't want to not value anyone's mas quero pain, lembrar-vos but I want to remind you que na vida, that ou in nós, life, ou nós escolhemos lamber as feridas o resto da vida, either we choose to lick our own wounds for the rest of our lives, ou nós permitimos que Deus trabalhe onde Deus usa essas mesmas feridas para nos tornar mais fortes. or we allow God to use those same very wounds to make us stronger. Deixa-me dizer-vos o seguinte. Let me tell you the following. Vocês sabem o que é isto? You know what this is? É um tubo. It's a tube. É um pipe. It's a pipe. E nós precisamos de escolher todos os dias se eu quero ser um tubo And every day we have to choose if we want to be a pipe ou se eu quero ser uma árvore. or if we want to be a tree. Ouve com ouvidos de ouvir. Listen closely. A mesma árvore que enferruja o cano The same tree that will rust a pipe. é a mesma água, Oh, sorry. a mesma água que enferruja o cano The same water that can rust a pipe é a mesma água que faz uma árvore crescer. is the same water that can make a tree grow. Vou repetir. I'm going to say it again. A mesma água que enferruja o cano The same water that can rust a pipe é a mesma água que faz uma árvore crescer. is the same water that can make a tree grow. Por isso eu pergunto, So I ask, o que é que nós estamos a fazer com as águas que têm vindo à nossa vida? what do we do with the waters that come to our lives? És tu um tubo ou um cano Are you a pipe ou és uma árvore? or are you a tree? Tens tu deixado que as lutas da vida te enferrujem, Have you allowed the struggles of life to make you rusty, te desgastem, to make you spent and que exhausted? criem tanta ferrugem no seu interior que o tubo acaba por se estragar ou por partir ou por entupir? That end up being so rusty inside that the pipe ends up breaking or is clogged? Estamos nós a enferrujar com as águas da vida Are we becoming rusty from the waters of lives? ou estamos Of nós the a life? crescer com as águas da vida? Or are we growing with the waters of life? És tu um tubo Are you a pipe ou és tu uma árvore? or are you a tree? Eu enferrujar com as águas da vida ou crescer com as águas da vida Being rusty with the waters of life or being
nourished with the waters of life, é minha escolha. that is my choice. Tudo tem a ver com a minha atitude diante daquilo que eu estou a viver. Everything has to do with my attitude before all the things that I'm living. Vocês lembram-se de José do Egito? Do you remember Joseph in Egypt? Lembram-se? Do you remember? Foi José do Egito It was Joseph in Egypt. tubo que enferrujou? Was he a rusty pipe? Foi traído, I was betrayed. fui enganado, I was deceived. fui injustamente preso, I was unjustly fui imprisoned. injustamente acusado. I was unjustly accused. Deus é injusto, God is unjust. não vale a pena. It's not O worth que é que eu it. ando aqui a fazer? What am I doing here? Bolas, pá. Enough. Foi José tubo Was Joseph a pipe ou foi José uma árvore? or was Joseph a tree? Vamos ver. Let's see. Gênesis 45, 7 e 8. In Genesis 45, 7 to 8. Veja o que José disse aos irmãos. Look at what Joseph said to his brothers. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face. And God sent me before you. José conseguiu ver Deus no meio da sua dor. Joseph was able to see God in his pain. Deus me enviou diante da vossa face God sent me before you. para conservar. Ou seja, José conseguiu ver propósito. To preserve. That means Joseph was able to see the purpose. A vossa sucessão na terra para guardar-vos. Ou seja, José conseguiu ver o propósito que Deus tinha em vista, que era um propósito que tinha um bem em vista. For you, a remnant on earth, and to keep alive for you many survivors. Joseph was able to see God's purpose and that there was good in it. Por um grande livramento. For a great deliverance. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. So it was not you who sent me here, but God. Ou seja, total controlo de Deus, mesmo nas injustiças de José. God's total control, even in the midst of life's injustices. Que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. He has made me a father to Pharaoh and lord of all his house and ruler over all the land of Egypt. Digam lá, So say, José foi tubo ou foi uma árvore? was Joseph a pipe or a tree? José não permitiu que as águas da vida Joseph didn't allow the waters of life endurecessem o seu coração, to harden his heart, enferrujassem a sua alma, to rust his soul, destruíssem o que havia no seu interior. to destroy what was in the inside. José olhou para as águas da vida Joseph looked to the waters of como life oportunidades para crescer, as an opportunity to grow, para frutificar, to become para stronger, trazer cor, to bring color, para trazer o verde da to esperança, bring the green of hope, para um futuro diferente. for a new and Onde ele different durante future. muitos anos não compreendeu a razão de Deus ter-te permitido tal coisa. For many years he did not understand why God would Mas allow na such sua a thing. atitude ele permaneceu uma árvore. But in his attitude he remained like a Ele tree. aceitou os processos de transformação, de passar pelo casulo, processo doloroso. He accepted the process of being in a cocoon, a difficult and painful Mas por process. causa dessa fidelidade, But because of his faithfulness, ele voou para abraçar aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. he flew to embrace all that the Lord had for his life. E ele é um exemplo de como as dificuldades podem ser oportunidades de crescimento. And he is an example of how these difficult opportunities could be for growth. Por isso não olhes para as dificuldades como ferrugem para te destruir. So don't look at difficulties as rust to destroy you, Olha para elas como oportunidades para crescimento e frutificação. but look at them as opportunities to grow. Vocês sabiam Did you know que o que está por detrás de grandes empresas nos dias de hoje that what's behind great successful businesses today é o resultado de pessoas que viram durante anos portas fechadas, is the result of people for many years seeing many doors closed? propostas rejeitadas? They're things that were rejected. Faz lembrar a história daquele fulano do Kentucky Fried Chicken, It reminds me of the story of the KFC guy. que durante anos tentou tanta coisa. For many years he tried many things. Chegou aos 60 e tal anos de idade, idade da reforma, e ele estava frustrado. He was about 60 near his retirement and he became E frustrated. ele perguntou-se a si mesmo, o que é que eu faço de melhor? And he said, well, what do I do best? Frango frito. Fried chicken. E ele começou, fez lá a sua receita, começou
por dar a provar e depois vender aos seus vizinhos, à sua comunidade. And so he started to prepare his chicken. He gave it to his neighbors, people around him, E his a caminho community. dos 70 anos de idade conseguiu ir de um frango para um vizinho, ir para o mundo inteiro. And at the age of nearly 70, he moved from just passing out his chicken to his neighbors to Anos. everywhere around the world. Anos da sua vida, Years of his life. onde ele não permitiu que as águas enferrujassem o sonho de crescer e desenvolver o que estava Where dentro he dele. didn't allow rust to take over his dream of growing and being successful, Mas ele pegou em todas aquelas dores, todas aquelas portas fechadas, but he took all the pain, all the closed doors, todos os insucessos que passou na vida, all of his unsuccessful moments para trazer fruto e resultados diferentes à sua vida. to bring fruit and different results to his life. Irmão, Deus espera o nosso crescimento e desenvolvimento. God expects our personal and spiritual growth. E Deus quer usar as águas da vida, And God wants to use the waters of até life, as injustiças e os traumas, even the injustices and traumas, para te levar onde Ele quer, to take you where He so para te desires, fortalecer. to strengthen you, Não é para te matar. not to kill you. Daí a pergunta: és tu um tubo So that's my question. Are you a pipe ou és tu uma árvore? or are you a tree? Porque Deus quer usar até essas águas da vida Because God wants to use even the waters of life para nos levar a voos ainda mais altos. to take you to higher depths. Veja o desafio de Pedro. Let's see Peter's challenge. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. E este é o meu desafio para vocês And nesta this is manhã. my challenge for you this morning. Irmão, cresce, Brother and sister, grow, desenvolve, develop, amadurece. and mature. A música que nós vamos cantar The song we're going to sing diz que fala-nos acerca do poder sarador do Senhor. tells us about the healing power of Jesus. Se tu compreendes, If you understand, ao olhares para a tua vida e ao seres confrontado com a palavra do Senhor, as you look to your life and as you're being confronted with the Word of God, se tu entendes que por vezes tens permitido que as águas da vida tenham feito de ti um tubo ferrugento, if you understand that the waters of life have turned you into a rusty pipe, deixa que o Senhor Jesus Cristo te toque esta manhã. let the Lord Jesus Christ touch you this morning. Talvez tu tens dores, tens angústias, Do you have pain or anguish, tens frustrações. frustrations? Às vezes não é tanto com os outros, às vezes connosco próprios. Sometimes it's not even with others, it's with ourselves. Mas deixa-me dizer-vos, Let me tell you, Deus tem o poder sarador de pegar naquelas águas que outrora enferrujavam o teu coração God has the power to take those waters that were rusting your heart e guiar essas águas and to guide those waters para que essas dores que chegaram à tua vida, so those pains that came to your life, que outrora estavam a destruir o teu coração, that once were destroying your heart, sejam agora usadas e direcionadas para fazer a tua vida frutificar e alcançar would now be o que o Senhor redirected Ele quer. to strengthen and fortify your life. Em nome de Jesus. In the name of Por Jesus. isso vamos ficar de pé So let's stand e vamos adorar o Senhor. and let's praise the Lord. Aleluia. E na medida que nós adoramos o Senhor com este cântico, And as we sing and as we praise the Lord with this song, deixa que o Espírito de Deus traga cura divina, allow the Holy Spirit to bring you inner healing, que Ele toque na tua alma that He would touch your soul, e que Ele direcione aquelas que são as tuas dores and that He would redirection your pain para um caminho onde, como José, tu dizes: to a path just like Joseph's, where you Senhor, said, eu consigo ver propósito mesmo nas dores que eu estou a where you viver. can say, Lord, I see the purpose even in my pain. Eu não quero ficar com o coração endurecido. I don't want to have a hardened heart, Eu quero que a minha vida possa frutificar but I want my life to be able to bear fruit com vida, in life, com esperança, with life, com certeza with de um hope, amanhã diferente. with a certainty of a new and different Em future for nome de tomorrow. Jesus Cristo. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Let's praise the Lord.